Então tá, boa noite. Tudo bom? Muito obrigado por terem vindo e obrigado pelo Sebastião, pelo Fabrício, né, o pessoal que está, a Asion, né, que disponibilizou o espaço. Quem aqui, tem uns que eu já sei que vão levantar a mão, mas quem aqui já usou o Postgres? Então pronto. Então todo mundo já sabe por que Postgres. Tudo bom, agora que eu te vi. Todo mundo já sabe por que Postgres, então a gente pode encerrar por aqui e tomar uma cerveja? Justo? Bom, eu, particularmente, venho aprendendo um pouco sobre Postgres há algum tempo, né? Depois que eu comecei a trabalhar com a Timbira. Mas a minha piada frequente, se vocês já viram uma palestra minha, eu vou falar a mesma coisa, então finge e dá aquela risadinha, assim, é que eu não falo Postgres, né? Eu não falo Postgres no lado técnico. Mas desde 2017, mais ou menos, eu venho aprendendo por que Postgres do lado de mercado e qual é a vantagem competitiva de escolher Postgres. Então, eu não vou falar tão tecnicamente, né? Não vou trazer algumas coisas tão técnicas, mas muito mais sobre adoção e por que a gente deveria pensar no Postgres como um caminho a ser seguido daqui para frente. Tanto um pouquinho de carreira, mas também um pouco em relação a adotar isso dentro dos times de vocês. Justo? Vocês usam no dia a dia? Sim, bastante. E ele dá mais dor de cabeça ou ele ajuda mais do que dá dor de cabeça? Tô com medo dessa pergunta. Depende. Depende. Tudo depende. Tudo na vida depende. Eu tenho uma brincadeira com o meu pessoal lá na Timbira, que a gente fala de Trogpes. Algumas pessoas já conhecem essa piada, porque Trogpes é um outro mundo, né? Não é esse aqui. A gente simplesmente saiu do planeta e foi para um outro lugar chamado Trogpes. E nesse lugar as coisas são um pouco diferentes. E quando a gente pensa numa cidade, né? A gente sempre dá essa olhada assim, tem um público menor, aí mais para o centro da cidade a gente aumenta o público e daqui a pouco a gente vai diminuindo esse público. E essa é uma curva gaussiana, como tudo na vida é gaussiano, né? O que está acontecendo com o Postgres, e isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente conversar um pouco, é que o Postgres está nessa subida aqui, mas ele está começando a fazer a subida maior, né? Onde a gente chega numa maioria inicial, que é esse gráfico bem comum que a gente usa bastante de difusão da inovação. O Postgres ele ainda não está no topo, ele está indo para isso. Então, durante bastante tempo, o Postgres foi subindo com calma, com consistência, cada vez mais empresas adotando. E aí, volta e meia, a gente tem algumas conversas do tipo... Quando eu comecei a trabalhar com os guris, eles nos traziam bastante sobre isso, né? Algumas empresas, elas acham que elas não vão ter suporte. Algumas empresas, elas acham que elas não vão ter segurança quando adotarem o Postgres, né? E eu tenho certeza que vocês muito provavelmente já passaram por algum momento de dizer, olha, a gente pode adotar um Postgres que é open source, a gente pode adotar esse banco de dados porque ele tem segurança, ele tem escalabilidade, a gente vai conseguir ter suporte e talvez alguém da temida gestão pode ter dito, não, é melhor a gente ter a segurança de uma licença, é melhor a gente ter a segurança de alguma coisa, né? Então, já vi uns rostinhos aqui concordando comigo, e isso é muito frequente. O que acontece? Ao longo do tempo, isso daqui é uma curva, eu venho do marketing, né? Então uma curva de difusão da inovação, ela também é uma curva de adoção de produtos e serviços e etc. E o que eu entendo, e isso é uma coisa que estava eu, o Fabrício e o Guedes ontem debatendo, é que o Postgres ele está agora pulando aquele abismo ali. Por que é pulando aquele abismo? Porque normalmente nesse processo, essa maioria inicial, ela só assume que, não, tudo bem, eu vou fazer isso e não tem aquela primeira barreira mais difícil, porque tem outras empresas que estão adotando e são empresas grandes, são empresas estruturadas e as empresas daqui a pouco médias e menores começam a dizer, vale a pena. Então, tem algumas empresas que estão aqui hoje que estavam lá naquela maioria, aqueles inovadores lá ainda, né?
tem algumas empresas aqui, né, porque eu conheço algumas que estão aqui que começaram a usar o Postgres há bastante tempo. Algumas empresas estão naqueles adeptos iniciais. Poxa, não, vamos tentar, vamos experimentar, vamos trocar isso daqui, de repente é uma coisa boa para a gente começar a utilizar, e adotaram há algum tempo, alguns anos, e fazem uso frequente. E começaram, e isso a gente vê no nosso dia a dia lá no comercial da Timbira, né, olha, vamos migrar de SQL Server para Postgres, a gente ouve isso bastante. Vamos migrar de Oracle para Postgres. E aí, conforme mais empresas vão entrando nesse mercado, essa maioria inicial, ela diz assim, opa, peraí, então isso aqui é seguro. Olha todo mundo que já está usando. A grande força, eu acho, que a gente tem sentido também começa, eu gostei do Cláudia, né? Na Cláudia, vou usar, adotei isso para a vida, tá na Cláudia. Quando a AWS começa a ter Postgres, quando o Google começa a ter Postgres, quando todo mundo começa a ter Postgres, todo mundo começa a oferecer esse serviço, começa a aumentar cada vez mais. Quanto mais pessoas no mercado, mais pessoas se envolvendo com a comunidade. Quanto mais pessoas se envolvendo com a comunidade, mais extensões, mais produtos, mais serviços, né? Mais Ongres, mais Stackgres, mais Timescale, mais uma série de ferramentas que foram surgindo ao longo do tempo. O que eu entendo como marqueteira, e eu sei que marqueteira é quase um palavrão, né? Não pode se chamar de marqueteira, mas assim, o que eu entendo como marqueteira é que a gente está pulando o abismo. Isso significa que cada vez mais pessoas vão se sentir confortáveis. Simon Riggs fez uma palestra não faz muito tempo, falando a mesma coisa, né? E dizendo isso, quem escolher uma carreira em Postgres, muito provavelmente vai ter bom trabalho aí pelos próximos, no mínimo, 20 anos. Eu não tenho, talvez, tanta segurança de falar alguma coisa assim, porque o Simon Riggs já está nessa história do Postgres há muito mais anos do que eu, né? Então, assim, eu deixo para ele essa fala. Mas, conforme a gente vai vendo cada vez mais o uso, mais pessoas na comunidade, quanto mais pessoas na comunidade, mais seguro ele vai se tornando. E aí, se a gente olha para essa cidade, né, a gente olha a curva de adoção, mas a gente também pode olhar para essa curva S. Essa curva S é a quantidade de pessoas que estão dentro desse mercado. A curva S de inovação, ela pode vir uma primeira e daqui a pouco pode vir uma nova curva de inovação. E hoje a gente estava conversando, e eu acho que se vocês estão aí no canal da PGConf, coisas assim, a gente já vem entrando muito nesse assunto. Tem muitos clientes nossos que começaram a levantar a mão e dizer assim, como é que eu uso inteligência artificial, como é que eu uso, né? E tem uma série de coisas que estão começando a surgir num uso cada vez mais diferente, às vezes, do que está acontecendo, do que acontecia antes, né? O que eu vejo, a gente estava conversando sobre isso, é que a gente começou num uso bem operacional, manter, né? Passou para um uso cada vez mais tático, equilibrar os recursos, e está passando para um uso cada vez mais estratégico. Como que eu uso o Postgres de forma estratégica no meu planejamento, na minha construção? Como é que eu prevejo onde é que a gente vai estar daqui a 2 anos e eu implemento agora planejamento de construção de escalabilidade para conseguir chegar lá daqui a 2 anos? Né? Hoje a gente tem conversas em relação a isso. Talvez um tempo atrás a gente não tinha. E foi muito rápida essa mudança para começo de conversa, né? Nesse sentido, a gente fez uma pesquisa, até quando a gente estava no PGD aqui de Porto Alegre, a gente falou da pesquisa, e as respostas da pesquisa a gente botou lá, né? Quais são os recursos, né, do Postgres que te chamam mais atenção? Confiabilidade, comunidade ativa, desempenho, escalabilidade, extensões, licença open source, recursos avançados e segurança. E os 3 primeiros, confiabilidade, porque eu preciso, meu negócio precisa de confiabilidade para conseguir performar, né? O desempenho, porque justamente performance é uma coisa essencial para a gente que está falando de tecnologia, e tecnologia vai cada vez mais rápido, cada vez mais muda cada vez mais, e por conta disso, eu nem estou fazendo exercício, seu relógio. E por conta disso, a gente precisa pensar em desempenho como uma prioridade, né? Todo mundo quer falar de ágil, todo mundo quer falar entrega para amanhã e coisas assim. E a licença open source, porque isso é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, assim, né? A licença open source é uma forma de pensar.
não é só uma questão de custo, mas também é uma forma de, um framework de como é que a gente constrói coisas, né? E por conta de um processo que foi muito constante, a comunidade Postgres conseguiu mostrar que a licença open source, tanto a comunidade Postgres, o Linux também e outras estruturas assim que vêm construindo há tanto tempo, começaram a mostrar que isso era uma possibilidade. E quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, e a gente começou a trabalhar juntos na Timbira, a gente começou a falar muito sobre comunidade, liberdade e qualidade. Está bem alinhado com essa noção, né? Primeiro de construção de conteúdo e construção de conhecimento colaborativo, né? Não só uma construção do conhecimento privado à empresa ou privado a uma pessoa. Quanto mais a gente constrói conteúdo, mais a gente tenta colocar para fora esse conteúdo para que outras pessoas comecem a entender e se sentir mais segura para conseguir entrar nesse mercado e conseguir ter cada vez mais pessoas que interagem com Postgres. Liberdade, porque liberdade é autonomia, né? Autonomia é conseguir fazer coisas sem necessariamente tu ter um gatekeeper, né? Alguém que te segura a não poder fazer. Então, a gente fala muito de aprendizado de laboratório, né? Então, cara, quer fazer alguma coisa? Tu pode baixar no teu computador e fazer. Não tem ninguém que vai dizer que tu não pode, né? E essa autonomia é essencial para continuar o desenvolvimento das coisas. E qualidade, porque é subir a barra, né? Qualidade no sentido de qualidade mesmo. A capacidade que a gente tem de conseguir ver e entender as coisas como elas são e construir em cima delas para elas serem cada vez mais, eu falo muito essa palavra, sustentável. O nosso ambiente, ele precisa ser cada vez mais sustentável, não só sobreviver, né? Tem o sobreviver, o viver e crescer e se desenvolver. E aí essa visão de crescimento, ela é de longo prazo. E eu acho isso tudo muito similar ao que eu estudo, que eu entendo de como é que as comunidades, ou sociedade, continua se desenvolvendo. Os valores do open source, eles são muito parecidos com os nossos modelos, não só de modelos de negócio, mas modelos de interação social que a gente vem vendo acontecer cada vez mais, né? Eu falo sobre isso há bastante tempo, eu dava palestra sobre isso lá em 2010, quando a gente começou a falar em cocriação, em colaboração, em plataformas de cocriação, em produtos que a Fiat com o seu um carro deles, que eu acho que era o 500 lá, o 500, que começou como uma ideia de uma plataforma onde as pessoas diziam: o que eu acho mais legal nesse carro? O que seria legal num carro hoje em dia, um carro moderno? Aquela ideia de carro conceito foi construída colaborativamente. E as pessoas podiam aplicar as suas ideias ali. Eu vou desenhar alguma coisa e vou submeter na plataforma. Então, o primeiro carro co-criado já tem mais ou menos uns 15, 20 anos. É bastante tempo. A gente vem evoluindo muito em relação a isso e de lá para cá a gente vem vendo cada vez mais esses novos modelos se integrando e indo cada vez mais se fortalecendo. Eu falo muito também para em pé, né? É uma coisa que para em pé. Funciona, a colaboração funciona, a construção em comunidade funciona. E nesse sentido, eu falo muito que o futuro é criativo, né? É co-criativo no sentido de que não é uma pessoa que tem uma grande ideia, uma pessoa que cria uma grande extensão. O formato da comunidade, ele permite que as pessoas aliás, ele não permite, ele necessita que as pessoas consigam ir colaborando, avaliando, não só em revisão, né, que nem a gente fala, mas o Fabrício, que está aí, que entrega umas extensões, umas colaborações dentro do código do Postgres, também de propor e construir junto com outras pessoas que talvez normalmente estejam em outro lugar do mundo, né? Isso é um conceito da comunidade que tem muito mais tempo do que o que a gente está falando aqui pós-pandemia, né? E nesse sentido, tem um conceito do Alvin Toffler que ele fala que a gente tinha um momento de produção e a gente tem um momento de consumo. E hoje, e aí disso de 98 em diante, a gente começa a construir sociedades que elas não fazem só o consumo propriamente dito.
todo mundo é prosumidor. Toda vez que a gente abre um Instagram da vida e tira uma foto e posta, a gente está construindo conteúdo junto com outras pessoas. As plataformas, elas viraram lugares onde as pessoas conseguem adicionar informação. E a plataforma do Postgres, ela também faz isso com muita frequência. Ela é uma estrutura onde as pessoas podem ajudar, submeter, pensar em ideias e colaborar dentro disso. Com isso, a gente cria valor compartilhado. E cada vez mais a gente tem mais valor compartilhado. E aí, esse valor compartilhado é para todo mundo. O open source, ele pode ter menores barreiras de entrada. Então, como eu tinha falado antes, né? Eu quero fazer um laboratório, eu não sei como é que funciona, deixa eu só começa a usar. Não existe nenhum qual é o teu e-mail, né? É só começar a usar. A cocriação não é nada novo agora, mas o poder de escala dessa cocriação ele é cada vez mais exponencial. Tem cada vez mais pessoas podendo fazer isso. A história do cada vez, quanto mais queijo, menos queijo, vocês lembram disso? Quanto mais queijo, mais furo, quanto mais furo, menos queijo, quanto mais queijo, menos queijo. Então, assim, a ideia é, quanto mais pessoas constroem coisas que facilitem a entrada de outras pessoas, mais pessoas vão estar dentro desse ambiente, né? Eu chamo isso de mercado porque eu acho que marqueteiro acaba chamando tudo de mercado, mas ainda assim, né? Quanto mais pessoas constroem coisas, mais pessoas pensam, olha, isso aqui é interessante, será que eu não posso fazer alguma outra coisa com isso? Né? E normalmente o pessoal da tecnologia acaba pensando cada vez, vou fazer um outro lab aqui, vou fazer um outro lab aqui, e começa a pensar em ideias, assim, às vezes novas, assim, que podem mudar o trabalho, podem mudar um produto e podem mudar a forma como a gente faz as coisas. E eu entendo que isso vai ser, de novo, cada vez mais exponencial. Porque da forma como a gente tem atuado de janeiro do ano passado para cá, vocês já não sentiram que as coisas parecem que estão fazendo assim? Ou é só eu? Tem um monte de ferramenta nova, um monte de gente lançando coisas novas e tá todo mundo assim, tá, mas e aí, como é que eu consigo fazer algumas coisas aqui também funcionarem para mim? Né? E mais do que isso, até os problemas podem ser compartilhados, e aí essa é a fase mais bacana, né? Eu acho que tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é, cara, tem o grupo do Postgres no Telegram. Todos os dias tem mensagem, nunca tá parado, nunca, jamais. Às vezes tem mais de 1000 mensagens no mesmo dia. Todo mundo aqui tá no grupo do Postgres do Telegram? Eu acho que só tu tá lá, eu acho que a gente tem que compartilhar com eles, o que tu acha? Que eles estão assim, mas é isso? Tem o grupo do Postgres do Telegram. Né? Tem outros lugares, tem o grupo da PGConf, que sempre teve muita gente envolvida também. Né? E eu tenho certeza que vocês conhecem outros lugares onde as pessoas compartilham informação, botam lá, olha, está acontecendo tal coisa, alguém sabe o que é isso aqui? Onde é que vocês fazem isso? Quando vocês têm alguma dúvida? Normalmente. Google. O que vem? Tem o Stack Overflow, tem o Reddit, tem um monte de lugar onde as pessoas conseguem acessar a informação e trocar informação. E normalmente a gente também faz isso com o colega que está do lado, assim, olha só, eu queria ver uma saída para isso daqui. De vez em quando a gente vai lá na Timbira e bate na porta e diz, queria um pouquinho mais de informação aqui também em relação a isso. Né? Então, os problemas podem ser compartilhados no sentido das dores que a gente tem quando a gente está construindo em cima desse ambiente. Essas dores também podem ter outras pessoas que adicionam coisas que a gente talvez não estava pensando. Né? Ter outros insights em relação a isso. E a demanda para, de repente, novos produtos e serviços vem mais frequentemente da comunidade. Né? Daqui a pouco eu vi esses dias uma postagem lá, pensei numa coisa, mas eu estava acho que no grupo do LinkedIn, pensei numa ideia de negócio. E aí o cara começou a detalhar a ideia de negócio e alguém embaixo foi lá e comentou, mas eu vi um produto parecido que faz tal coisa, esse aqui, aí mandou o link, aí as pessoas começaram a debater ali sobre uma ideia de negócio. Que era uma extensão, na verdade, não era uma ideia de negócio necessariamente inteiramente nova, era alguma coisa que dava para plugar lá e fazer alguma coisa diferente acontecer. Né? O futuro também é muito distribuído, então essa coisa que eu estava falando sobre a comunidade já
trabalhar dessa forma distribuída, não importa onde, tu conhece pessoas de lugares muito diferentes, não precisa ser exatamente da tua cidade, é uma coisa que já acontece há muito tempo. Né? Hoje, isso parece que mas isso é o normal. Sim, até há pouco não era o normal. Agora é o normal. Né? E aí a gente fala muito dos diagramas de Baran, né? A gente vem de um cenário que era centralizado para um cenário descentralizado para um cenário distribuído. Distribuído significa não tem ninguém, uma pessoa que faz aquele gatekeeping lá, diz, não, aqui tu não pode adicionar essa questão. Não, tem um grupo que começa a alinhar e entender cada vez mais qual é o melhor caminho, o que é mais estratégico aqui para a gente fazer. Né? Assim como acontece nas nossas empresas, também acontece na comunidade Postgres como um todo. Né? Então, para muitos, é TV, que tu assiste o canal que está lá, né? E hoje em dia, eu acho que todo mundo aqui, se conhece uma criança, sabe que a criança não fala, mas já mexe nos aplicativos. Ou estou errado? Né? Tipo, as crianças, ou então mexe na revista e aponta assim e diz, a revista está quebrada, porque o normal é a criança já meio que entender as coisas. Então, quanto mais a gente tem isso, mais a gente tem dados, mais a gente tem informação, mais a gente vem construindo uma série de formas de lidar com a quantidade de informação que a gente gera. Né? E para isso a gente tem que ter um óculos, né? Para a gente não ficar míope. Que é, mas e qual é o futuro disso? Para onde a gente está indo? E para nós o futuro do Postgres é essa evolução de sair de uma ótica, primeiro do operacional, indo para uma questão tática. Hoje a gente vê muita gente fazendo muito da questão tática, mas também conseguindo entender longo prazo, também conseguindo entender formas da gente perceber com antecedência, né, aquilo que pode acontecer para frente. Então, hoje a gente trabalha muito nesse sentido, assim, a gente fala sempre, a quantidade de incidente diminui quando a gente se programa mais. A quantidade de dinheiro gasto diminui quando a gente se programa mais e planeja e calcula, né? Então, tudo isso precisa de uma visão mais longe, ela não pode ser muito perto. Né? E, nesse sentido, o Postgres pode ser, e já tem sido, né, tecnicamente, essa ferramenta para lidar com um grande volume de dados. No social, essa comunidade, né, essa troca que vem acontecendo. E, assim, aqui é um momento que eu acho muito bacana. Cara, os guris criaram um evento e olha quanta gente tem aqui. Olha quanta gente levantou a mão quando eu perguntei se vocês usam Postgres. Então, para mim, eu sei que em 2018, quando a gente fez um evento, era bem menos pessoas. Né? Então, cada vez mais as pessoas vão crescendo. E a questão de ter mais pessoas não é só um número maior, mas a possibilidade, eu acho que isso é muito legal também. Vocês conhecem a teoria dos números, né? Das conexões. Se tá só eu e o Fabrício, a gente faz só uma conexão que vai de um para outro. Mas ela vai se multiplicando exponencialmente conforme eu vou colocando mais pessoas nessas conexões. Né? E aí, com isso, a gente consegue co-criar muito mais coisas. Né? E em termos de inovação, o que eu enxergo é que, assim, se eu consigo trocar mais com um mercado, comunidade, quer dizer que eu vou conseguir, de repente, buscar mais saídas para as minhas dores mais rápido. Né? Porque antes, de fato, a gente tinha menos, agora a gente tem mais. Justo? E mais do que isso, o futuro é aberto, né? O futuro é open, né? Mas eu sempre usei a questão do futuro aberto. Esse daqui é o gráfico do DB Engines. Lá em 2021, a popularidade dos grupos open source passou a popularidade dos grupos das licenças comerciais. Né? Foi em 2021 que isso aconteceu. E aí continuou ali, não tá, vou fazer exatamente um crescimento, continuou um pouco estável, mas continua ao contrário, né, do que sempre foi até 2021. E daí, eu atualizei o gráfico, se for olhar, o DB Engines, ele também tem um ranking, né, e aí tem um ranking dos Postgres, Oracle, MySQL, SQL Server e Mongo, tá?
Se vocês olharem, tá ali, ó, em amarelo tá MySQL, em laranja tá Oracle, em verde SQL Server, o Postgres é em azul, o MongoDB tá ali em... Isso aqui eu acho que é um marrom, um bordô, uma coisa assim. E a questão é, vai crescendo, né? E vai crescendo de forma consistente. E os 3 que estão lá em cima, eles estão diminuindo também de forma consistente. Ainda é mais? Ainda é mais. Na soma de todos os bancos open source, a popularidade deles passa da popularidade dos bancos que são com licença. Tem vários outros que estão nesse gráfico também, mas assim, olhando para esses 5, dá para ver justamente o que vem acontecendo, né? E daí, todo ano, e aí essa é a arte da Letícia, todo ano, porque a DB Engines tem um loginho lá e ele dá um prêmio por ano, e no ano passado, o banco que mais cresceu, né, desse gráfico foi o Postgres. E ele já vem nesses últimos, acho que 6 anos, ele ganhou 3 ou 4 vezes, né? Então, assim, mais pessoas no mercado, mais pessoas que vão construir extensões, que vão ajudar a resolver as dores, etc. Né? É uma pergunta. Pesquisa do Stack Overflow, né? Todo mundo conhece Stack Overflow. Em quais ambientes de banco de dados você fez um extenso trabalho de desenvolvimento no ano passado e quais você quer trabalhar no próximo ano? Pesquisa de 2022. Aí, de todo mundo, também era Postgres, mas eu separei só Professional Developers. Postgres ficou em primeiro. Porque aqui a gente também tem ali pessoas que estão aprendendo a codar, né? Em 2023, Postgres. E aí cresceu, né? De 46 para 49. Aqui só em Professional. E em todo mundo, no geral, também. Mas aqui cresceu de novo. Esse dado aqui eu botei nos 2 anos, mas eles mudaram a forma como eles coletavam esse dado, então eu vou mostrar para vocês. 2022, entre amados e dreaded, odiados, que seja, a gente tem Postgres com 72%, primeiro lugar também, né? E aquele banco que eu quero trabalhar, que eu não trabalho, mas eu quero trabalhar, Postgres em primeiro lugar de novo, né? Então, mais queijo, menos queijo, né? Quanto mais pessoas que estão dentro dessa comunidade, mais a gente vai ver isso acontecer. Nesse ano eles trocaram um pouquinho a forma como eles apresentam os dados, mas Postgres está em primeiro lugar de novo. E nos databases, e aí eles fizeram uma correlação, assim, eu quero usar Postgres e quero usar Redis, e aí ficou esses dois, digamos, em primeiro lugar, né? Eles até colocaram como uma indicação de como eles são complementares naquilo que estão fazendo, tá? E aí, de novo, da nossa pesquisa, que a gente ainda não lançou, né? Para o próximo ano, então, no ano de 2023, qual é não, no ano de 2023, né, que é agora, quanto você usou o Postgres, né? O teu uso aumentou significativamente, 28,4%. Aumentou ligeiramente, 18,9%. Permaneceu estável, 49,5%. Os outros dois diminuiu e diminuiu significativamente, ou não sei, que nem está aparecendo direito ali. Ou não sei, é o azulzinho ali. Ou diminuiu ligeiramente o verdinho. O roxo nem aparece aqui no gráfico de pizza. Cara, ou aumentou, ou permaneceu estável. Também é um indicativo, né? E a gente fez uma pesquisa com várias empresas de mercado e a gente está dizendo, cara, não tem indicativo que aquela curva que estava subindo vai descer. Não tem indicativo hoje que aquela curva vai descer. Pelo contrário, só estou vendo evidências que as coisas vão aumentar, né? Então, eu gosto muito de dizer que consistência vence intensidade toda vez, é uma frase do Simon Sinek, né? Então, se eu estou subindo, não é sobre, e aí algumas vezes vocês vão ver naquele mesmo gráfico, se vocês entrarem no DB Engines, tem alguns bancos que fazem assim, e caem na curva, né? Então, fazem uma curva de crescimento muito rápida e já começam a cair. E nesse processo, a gente vem só subindo. A gente, né, a camiseta da Postgres e tal.
Então, Simon também fala muito disso, né? Clareza no porquê, a disciplina no como e consistência no quê. Se toda vez que se constrói e isso é uma coisa que é uma força muito grande, né? Se todo ano eu estou lançando uma versão nova e essa versão nova consistentemente tem me trazido pontos de desenvolvimento, né? Solucionam novas dores, conseguem resolver problemas que daqui a pouco eram às vezes históricos, às vezes são problemas novos e inovadores que outras coisas estão resolvendo, então eu tenho uma consistência de crescimento e uma segurança das pessoas que eu posso continuar adotando e atualizando e seguindo em frente em relação a isso, né? E daí, isso daqui a gente resolveu trazer, mas assim, não contem pra ninguém, combinado? Não dá pra contar, não, desliga a câmera, não dá pra contar pra ninguém, porque é o seguinte, a gente... Primeiro que a gente está fazendo um processo seletivo, e daí eu e o Guedes, a gente às vezes meio que se enlouquece em algumas coisas, a gente resolveu que a gente vai fazer umas mentorias abertas, não só mentorias para os nossos clientes, ou não só mentorias onde a gente busca esse público e tal. A gente resolveu criar um Discord, onde nesse Discord a gente vai poder lançar desafio, vai colocar conteúdo e tal, e a gente quer começar a fomentar essa comunidade, né? Então... as primeiras mentorias vão sair muito em breve, né? Em março a gente já quer começar a fazer essas mentorias. E o Discord vai ser nosso ponto nevrálgico central para um braço que a gente está desenvolvendo há algum tempo já, que chama PG Tribe. PG Tribe é o braço de educação da Timbira, né? A Timbira trabalha muito com empresas, a gente faz muita coisa no dia a dia e aprende muito com o dia a dia e a troca que a gente tem nos nossos clientes. Mas como tem cada vez mais gente dentro do mercado, eu também preciso ajudar essas pessoas a se desenvolver, a conhecer cada vez melhor o Postgres, né? Então, a gente fez um processo seletivo de trainee e eu tenho para dizer para vocês que eu acho que foi o maior processo seletivo que já existiu em Postgres no Brasil, né? Porque teve muita gente inscrita, muita gente de outros mercados, né? Eu uso outro banco, eu tô na outra área e essas pessoas todas fluindo, assim, querendo trabalhar com Postgres também. E aí, por isso, a gente vai começar a trabalhar com esse Discord aqui, que vai ter esse processo, né? De alguns desafios, a gente gosta muito de desafio, de lançar de repente aqui, e mentorias de vários níveis diferentes, porque a gente também quer apresentar o jeito Timbira de trabalhar com Postgres para todo mundo. Justo? Mas não pode computar para ninguém, tá? Combinado? E como normalmente a gente faz tudo ao contrário, eu sou Karen Keller, né? Eu sou marqueteira, eu sou administradora, eu trabalho com inovação há algum tempo, né? E aí fiz um mestrado em inovação, tecnologia e sustentabilidade. E eu sou CEO da Timbira e ajudo esse pessoal a conseguir construir essas coisas todas que a gente está falando aqui. Tá bom? Quem quiser me adicionar no LinkedIn, né? Só me procurar por lá. E sigam também a Timbira para saber as novidades, as coisas todas que nós estamos falando aqui. Justo? Então tá. Obrigada, gente. Boa noite. Alguma pergunta? Acho que ninguém tem pergunta. Eu acho que eu expliquei muito bem. Então tá bom, então vamos beber. Ah, que chato, hein? Não vou perguntar nada mesmo, tô com vergonha. A pergunta é que quem tatuagem de capivara ganha camiseta da Timbira? Ganha. Uau. Ganha, só que tem que tirar uma foto e mandar pro Slack. Ganha a camiseta. Então tá, gente. Muito obrigada. A gente estava contratando, a gente está no processo final aqui já do processo seletivo. Currículo para mandar, se vai eu tenho um banco de talentos que está no nosso site, lá nas vagas, tem um link para o banco de talentos. Daí a próxima vez, passa. Não, tu tem que falar alto, mas é aqui. Em relação ao sentimento, à percepção de vocês em relação ao mercado corporativo, né? O que vocês percebem como maior barreira das pessoas que decidem a adoção ou não do Postgres? O que
vocês percebem como barreira? Se são questões mais técnicas, mais comerciais, medo do futuro, que vocês mais enxergam? O medo do futuro já foi top one, né? Será que se eu adotar o Postgres hoje, daqui depois vai acabar tudo e aí não vai ter mais, né? Pela minha experiência, pelo menos há 26 anos ele existe. Então, exato, né? Então, a questão toda dessa questão da consistência tem a ver com isso. Chegou num ponto onde não dava mais para dizer que depois de amanhã isso vai acontecer. Não tem mais condições, porque consistentemente tem nova versão lançada, já faz... Quantos anos faz que todo ano tem versão? Acho que desde o 12? Desde a 8. 8.1, nós já passamos, já estamos no dobro, né? Entendeu? Então chegou num ponto onde, bom, isso daí já não consegue mais ser o motivo pelo qual as pessoas não adotam o Postgres. A segunda coisa que a gente sempre ouviu muito é, mas não tem suporte. Então, assim, se eu contrato algum banco com licença, eu ligo para lá se der algum problema e eu tenho um atendimento. Só que aí tem empresas como a Timira, tem empresas como... Tem cada vez mais empresas no mercado e a gente acha isso maravilhoso, porque isso significa que tem cada vez mais gente adotando Postgres. Começou a ficar assim, não, mas tem, e cada vez mais tem como tu ter suporte. Tá, então isso daí também saiu do top one e daqui a pouco, se alguém ainda fala sobre isso, ainda não tá mais no top, né? O que eu vejo, assim, aí é uma percepção muito do processo que eu tenho dentro da Timira, tá? Tem pouca gente no mercado que trabalha com Postgres, assim, como carreira. E aí, às vezes, assim, como que eu vou adotar um banco se eu só puder depender de uma empresa que vai fazer suporte para mim? Eu não consigo contratar, então eu ouço muitas vezes os meus clientes dizendo... eu tô com uma dificuldade de contratação. Eu não consigo contratar alguém desse mercado. Eu não consigo contratar alguém que já tenha um conhecimento. Então, é uma troca que a gente faz muito, porque a gente também contratou pleno agora. Para ser um pleno de Postgres, ele tem que ter uma bagagem. E aí tem pouca gente que já está nesse nível. E aí tu depende muito mais da empresa que tu contrata. E isso, claro, tem um custo diferente do que das pessoas que tu consegue colocar na tua empresa, né? O que eu percebo também é que a barreira de conhecer mais também está diminuindo. Porque, claro, antes tu conseguia fazer o laboratório, né? E aí tu aprendia. Mas agora tu abre o YouTube, a gente estava vendo esses dias, tu abre o YouTube e tem 495 cursos de introdução ao Postgres. Não tem, sabe, tipo, não tem mais barreira. A barreira agora é só o tempo que tu leva para conseguir acumular conhecimento. Né? E isso que eu estava falando, esse processo seletivo, muita gente disse, não, eu quero começar a trabalhar só com isso, eu acho bacana a comunidade, né? As entrevistas trouxeram muito disso também. Então, esse PG Tribe, assim, cara, nós precisamos fazer alguma coisa para a gente tentar acelerar esse processo também. E eu acho que que agora para mim é um top one, né? Por que eu não consigo fazer isso hoje, vai começar a diminuir. Então, vou te dar um exemplo, sem citar um nome, mas assim, a gente foi contratado por uma empresa bem grande no Brasil, né? E fizemos um treinamento em 2022 para o time e um treinamento em 2023 para o time. Por quê? Porque o time estava saindo de SQL Server e estava indo para Postgres. E aí o time fez toda uma mentoria com a gente para começar a se ambientar, né? Em 2023, a conversa já foi... Em 2022 foi curso. Em 2023 foi mentoria, mão na massa, vamos fazer junto e etc. Para conseguir fazer com que o time que estava ali conseguisse chegar nesse aprendizado, né? E esse time, ele vai conseguir andar autônomo, ele não vai precisar da gente, né? Então, esse é o tipo de coisa que está acontecendo e eu tenho visto cada vez mais acontecer. Por isso, assim, a gente não consegue ter braço para dar um monte de mentoria, né? A gente tem braço para, de repente, cara, o que das mentorias que a gente fez, a gente consegue transformar em conhecimento e que pode ser um conhecimento que não precisa necessariamente ser super personalizado para aquele ambiente, para aquela questão do que está acontecendo ali. Né? Então, assim, hoje o que eu vejo é isso. Eu tenho clientes que às vezes têm dificuldade de contratação para pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento mais pleno, né, da questão.
E as pessoas que estão fazendo essa migração, e eu, que nem eu falei antes, eu escuto muito isso, olha, eu quero um orçamento aqui para a gente fazer uma migração, quero um orçamento para fazer migração. A gente ouviu muito orçamento para fazer migração no ano passado, né? É um ciclo demorado. Exato. Então, assim, esse orçamento para fazer migração também me mostra que esse time que estava lidando com outro banco está aprendendo Postgres também, porque não é exclusivo, né? Então, hoje, o que eu sinto de maior barreira é isso. E aí fica a gestão assim, pô, mas se eu não tenho, então não vou fazer. Então, sabe, eu vou fazer outra coisa que me dá mais segurança, né? E aí, às vezes, tem que conseguir mostrar na ponta do lápis que é possível fazer e que é melhor para a empresa do que escolher alguma outra coisa. Justo? Respondi? Oi? Do Twitch. Não entendi. Ah, tá bom. Então, tem mais uma coisa, né? Vou falar para as poucas mulheres que estão aqui dentro. A gente fez um processo seletivo de trainee e de DBA pleno, tá? Para trainee foi 13,5%. E para pleno foi 9,6%. De todo mundo, foi um número baixinho de mulheres inscritas. E eu tive um número beirando a zero de mulheres que entregaram o desafio técnico, né? E tudo que eu falei aqui, eu acho que tem algumas coisas... E aí, assim, eu sou uma mulher CEO de uma empresa de tecnologia, eu já ouvi em reunião... Pô, que raridade, eu tô aqui numa reunião de tecnologia com 2 mulheres, que era eu e a CS, né? Eu já ouvi isso, né? Então, a gente sabe que tem poucas mulheres na tecnologia e eu gostaria que isso mudasse. Então, uma das coisas que eu conversei com a Leti, a gente... Bom, vamos fazer o quê? A gente estava falando de vamos fazer mentoria? Então, vamos fazer uma mentoria mais focada em carreira para mulheres, agora em março. E eu vou convidar essas mulheres que passaram, que entraram no processo seletivo e mais algumas que vão estar na nossa comunidade. E eu gostaria que vocês compartilhassem, hoje a gente postou sobre isso, compartilhem também, porque eu acho que a gente pode falar dessa conversa toda aqui, entre outras coisas que eu acho que é super importante a gente trazer. Fala. Eu participo de uma comunidade que é só de mulheres em tecnologia, que tem em torno de 500 mulheres no Brasil todo. Daí eu vou falar contigo para, de repente, como elas fazem algumas rodas de conversa, para incentivar, para orientar, sabe? Me chama. Justo. A gente, nesse Discord aqui, tem um segundo canal, que é um canal só para mulheres em Postgres. E a gente vai começar a fomentar cada vez mais as pessoas se preocupando com isso, querendo ou não, né? E percebendo isso, e vocês, né, notando que essas coisas acontecem, né? E compartilhando e ajudando, né, mentorando e compartilhando coisas para que essas pessoas também tenham mais acesso a informações e também tenham ambientes seguros para conseguir desenvolver esse conhecimento. Posso contar com vocês? Sim. Ah, obrigada. Tem um outro Discord que chama Mulheres em Dados, né? E aí eu também estou conversando com elas sobre isso e tal. Tem o Ladies in Tech também, que eu queria conversar sobre isso. Esses desafios que você falou aí dessas mentorias, tem eles publicados em algum lugar? Vai ter no Discord, que é aquele QR Code ali. E aí a gente tem, assim, uma pessoa que é a mente brilhante isso, que começa a criar essas coisas, daqui a pouco assim, e se fizesse tal coisa? E aí a gente começa a criar essa brincadeira, mas é uma brincadeira que... Eu falo muito sobre isso também, a gente brinca muito para conseguir se desenvolver dentro da Timbira. Então isso é um jeito de fazer, né? Eu não preciso pegar assim, olha, assista esse vídeo e não sei o quê, e o teste é esse aqui. Não, a gente pode criar formas da gente conseguir continuar, tipo... pensando em estratégias diferentes, ou olha, como é que busca isso? Então, a maior satisfação que eu tive quando eu li os 700 não sei quantos cadastros de trainee, onde as pessoas estavam dizendo, cara, eu achei o desafio muito legal, que é a primeira parte, é um desafio técnico, eu achei o desafio muito legal, porque me fez pensar, me fez buscar outras formas e não sei o quê, então tudo aquilo dali fomenta que as pessoas gostem de começar numa área que talvez elas... né, não começariam se não fosse alguma coisa daquele, vamos lá, vamos testar isso aqui. Então a gente quer juntar todo mundo num lugar onde a gente possa ir trocando e também criar uma comunidade bem nossa, assim. Tá?
Vai ser nesse Discord. Hã? É o primeiro passo. Manter-se curioso. Pode ser? Tá certo? Então tá bom. Muito obrigada, pessoal.